Mais uma vez, quão grande. Abra o teu coração. O Senhor é grande e poderoso na terra. Todos declararão que grande e poderoso é o Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor com alegria. Diga glória a Deus. Este é o dia que nos fez o Senhor. Alegremos-nos e nos regozijemos nele, porque o Senhor se agrada da tua presença neste lugar. Em nome do Senhor Jesus, não permita que nada entristeça a sua alma, o seu espírito. Você está na presença do grande, o Todo-Poderoso. O Senhor é bom e a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Portanto, diga comigo: Senhor Jesus, nesta manhã eu estou em tua casa. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, em nenhum momento, em meio a tanta luta, chibatadas, xingamento, cuspidas, o Senhor rejeitou a sua missão, mas permaneceu firme no propósito de Deus. E eu peço que nesta manhã, esta unção, esta coragem, esta força que vem de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Porque, meu Deus, não te deixarei, e creio que o Senhor nunca, jamais me desamparará, porque grande é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor. Cantarei com grande, só Ele. Toda a terra, todo joelho vai dizer aleluia, confessar a presença desse Deus a quem você serve. Erga suas mãos para o céu. Fala para Ele, fala para Ele. Não fala para o irmão, não fala para mim. Grande é o Senhor. Eu creio, meu Deus, o Senhor não mudou, permanece o mesmo. A sua justiça, ela é infinita. E o Senhor Deus é o Deus que tem cuidado do teu povo aqui na terra. Por isso te louvamos, por isso te bendizemos, por isso te adoramos. Aleluia, glória a Deus. Cantarei com dele. Glória a Deus. Romanos capítulo 6, meu irmão. Romanos capítulo 6, do versículo 1 até o 14. Romanos capítulo 6, versículo 1 até o 14. Tem por título a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Quem encontrou, diga graças a Deus. Quanto você procura, amém? Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo
nenhum. Diga comigo, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em quê? Em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja o quê? Desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Quem ressuscitou em Cristo, a morte não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, por instrumento da iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como um instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Fala comigo, de modo nenhum. Diga graças a Deus. Santo Deus, glorioso Pai, graças te damos, meu Deus, por mais um dia, por mais uma manhã na tua presença. Deus querido, logo mais estaremos ceando, ó Pai, como símbolo do Deus querido da tua morte ali na cruz do Calvário, mas a ressurreição para uma nova vida, a vida eterna junto com Deus. Fica conosco nesta manhã. Não deixa que o teu Espírito Santo se afaste deste lugar, porque sem ele nós não podemos fazer nada. Antes, Deus, peço que o teu Espírito possa direcionar o nosso louvor, a nossa oração, a nossa comunhão em Cristo Jesus, o nosso Deus. Assim te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém, graças a Deus. Dá um oi, podem sentar, olha para o teu irmão, faz um sorriso, não pode, porque está com máscara, né? Balança a tua mão para ele, amém. Graças a Deus. Semana passada, irmãos, graças a Deus pela vida nossa irmã Neres, que já está ali sentado com o irmão Roberto. Isso merece um louvor, um aplauso a Deus. Deus é bom a todo tempo. Glória a Deus. 10 dias, né? Uma situação difícil, entubada, mas o Deus que tem um sopro de vida trouxe a nossa irmã para nós novamente. O Senhor é bom, Ele nos ama. Aplaudam com alegria. Aleluia. Irmão, semana passada estávamos aí na porta
E de repente, passou pessoas, moradores de rua, um casal. Mas o que tem, irmão Raimundo, tem a ver com morador de rua? Foi ele, ou foram eles, que me inspiraram por meio de Deus nesta mensagem. Passaram aqui, e ele pediu alguma coisa para se alimentar. De repente nós fomos lá na cantina, pegamos alguma coisa que fosse rápido para ele, um biscoito, alguma coisa desse tipo, mais um feijão. Isso é sinal de que o que você traz aqui, irmão, é para abençoar as vidas. Que Deus continue te abençoando nesse sentido, nesse propósito. E de repente aquela mulher que estava com ele, ela veio na minha direção e falou: olha, não dá dinheiro para ele não, porque senão ele vai se drogar. Ela disse: não, nós estamos dando alimento para ele. Aí ela, ao olhar a entrada da igreja, ela disse: eu me arrepio por estar aqui, porque eu fui batizada. E antes mesmo de dizer alguma coisa, de falar, porque nós costumamos orar por essas pessoas, ela já saiu correndo e ele também, caminhando apressadamente. E aquela palavra ficou gravada em minha cabeça: batizado. Batizado. O que faz uma pessoa batizada? O que faz uma pessoa que um dia aceitou ao Senhor, que se converteu, voltar ao esponjadouro de lama, como nos diz o apóstolo Paulo. E aquilo ficou martelando a minha cabeça. E eu procurei na Bíblia uma palavra que desse sentido a isso. E que interessante como o Espírito Santo fala conosco, nós que acreditamos no Deus que fala. E a mensagem, a palavra que veio em minha mente foi batizada, mas ainda não havia morrido para o pecado. Foi batizada, mas ainda não havia se convertido. Foi batizada, mas ainda a sua vida e o seu olhar estava entre dois caminhos. E me veio à mente a seguinte situação, essa que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Há pessoas que aceitam a Jesus Cristo. Ele se convence de que realmente salvação só existe em Jesus, só existe em Deus. Mas ele não se converte, que é uma mudança de vida. Pode acontecer de pessoas com mais de 30 anos na igreja que ainda não se converteu, ele só se convenceu. Eu conheci uma senhora que morreu com 97 anos, lá no Rio de Janeiro, e ela me falava: ô Raimundo, eu não vou para a igreja, eu vou para a igreja porque eu não quero, e ela puxava como um português, que a minha alma vá para o inferno. Falava com ela: dona fulana, senhora tem que ter a certeza da sua salvação, porque não são as suas obras que te levará para o céu. Convertida, mais de 40 anos na igreja, mas ainda não tinha certeza da sua salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você está convicto disso? Então que nós vamos entender, irmão, estudar à luz da palavra de Deus, como eu sempre falo, não sou pregador, eu gosto de ver a Bíblia, o que a Bíblia fala, o que a lei fala, o que a ciência fala. Para que possamos nos aperfeiçoando, como o apóstolo Paulo nos ensina. Então, dentro disso, do que o apóstolo Paulo, eu encontrei isso aqui na Bíblia. E ele fala sobre justamente o ser batizado, mas fala do tempo da graça. Tem gente que prega por aí que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que a Bíblia diz. Neste sentido, não. Uma vez salvo, nós devemos permanecer sempre o quê? Nos aperfeiçoando, santificando, até um dia em que possamos encontrar com o Senhor nos ares, na sua glória. É esse o objetivo. E tem gente que pensa o contrário, que acha que ele já aceitou a Jesus, e o apóstolo Paulo escrevendo aqui essas cartas ao Romano, à igreja em Roma,
ele escreve aqui, irmão, uma carta, dito por muitos como a carta mais doutrinária de Paulo, porque ele fala sobre a santificação, ele fala sobre uma nova vida, ele fala sobre um renovo, que nós precisamos como igreja de Cristo, para que alcancemos a eternidade com Cristo Jesus. Então, irmão, quando eu me converto, eu venho para a igreja, aceito a Jesus, como nós costumamos dizer, eu não preciso me batizar, não é isso que eu estou dizendo. Eu digo o contrário, você que já está na igreja há um bastante tempo, porque ainda não se batizou, me perdoe, mas eu ouso dizer, porque ainda também não se converteu. Porque ao passo que você já se converteu, você diz, olha, eu tenho convicção e eu quero então sepultar este velho homem. O batismo é um sepultamento, é como se você estivesse dizendo ao mundo, olha, esse velho homem morreu. E agora ressurge um novo homem, com mudanças de atitude. E se eu me batizar e permanecer praticando as coisas erradas, nós cairemos aqui nas condenações previstas na palavra de Deus, como o apóstolo nos ensina. E como é que eu sei, irmão, se eu sou realmente convencido ou convertido? Nós iremos estudar isso à luz da palavra do Senhor. Diga graças a Deus. A palavra do Senhor, meu irmão, nos ensina a ter uma vida diferente dos demais. Uma vez que nós aceitamos ao Senhor Jesus, Deus espera que tenhamos mudança. Por isso que Ele nos diz que vos farei um novo homem. Nós somos agora uma nova criatura. Quando Ele chamou os seus discípulos, Ele disse, eu vos farei pescadores agora, mas é de homens. Haverá uma mudança na forma de vocês viverem, na forma de vocês agirem, porque vocês não mais agirão segundo a vontade de vocês, mas segundo a direção de Deus. Abra comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim, assim se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo... Não diz algumas coisas, diz assim, eis que tudo se fez novo. Diga, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, pela graça e pela misericórdia de Deus. Então o apóstolo Paulo começa, e nós vimos duas vezes ele dizer, de modo nenhum. Não foi isso? No versículo 15, termina dizendo de modo nenhum. No capítulo 6, versículo ainda 1, que diremos, pois permaneceremos no pecado pela graça mais abundante? Ele diz, versículo 2, de modo nenhum. Por quê? Ele começa escrevendo e dizendo, olha, vocês são salvos, é pela graça. Vocês não são salvos porque há merecimento na vida de vocês, não. Nós não somos merecedores de nada, nós somos pecadores. E aquele que diz que não peca, é mais pecador ainda, porque está mentindo. Então ele diz, olha, nós estamos sujeitos ao pecado, mas não devemos permanecer neles. Por isso que tem que haver arrependimento. Arrependimento é sim símbolo de que houve uma conversão. Você não vive mais no pecado, mas agora você vive debaixo da graça e do poder do Senhor. Por isso diz, vocês têm, 2 Coríntios 5,17, nós somos agora nova criatura em Cristo Jesus. Mas a pergunta que surge, talvez seja daquela senhora, que eu comecei falando aqui, seja, aceitei a Jesus, como nós dissemos, porque o Senhor já se aceitou há muito tempo. Aceitei a Jesus, e agora, o que é que eu faço? Não é essa a pergunta? Quando a gente vem aqui à frente pela primeira vez, viemos muitas vezes chorando. E quando chegamos aqui, que alguém ora por nós, alguns irmãos chegam junto conosco, e a gente fica, quando sai dessa porta, diz, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não sei o que é que o crente faz. Como é que o crente se comporta?
Será que eu vou ser igual ao seu João, lá da minha época, aquele velhinho que andava com as calçonas afogadas, não veste uma bermuda, não pode fazer nada, e agora, como é que a minha vida vai ser? E eu vou te dizer, você diz isso porque muitas das vezes você não está numa igreja que te ensina a verdadeira, poderosa e gloriosa palavra de Deus, a sã doutrina do Espírito Santo. Porque é o momento em que nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós devemos ter em mente que deve seguir-se de arrependimento. Diga comigo, todos que aceitam a Jesus devem arrepender-se. Essa foi a pregação de João Batista. Essa foi a pregação de Jesus quando João Batista foi morto. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Interessante, Jesus Cristo poderia mudar a pregação, mas ele continuou pregando a mesma mensagem de João Batista. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Credes na palavra de Deus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro irmão, o verdadeiro pregador, o verdadeiro cantor, o verdadeiro pastor, ele se arrepende constantemente. Porque ele sabe que essa carne está sujeita ao pecado, mas não pode permanecer no pecado, porque nós fomos sepultados em Cristo Jesus, e esta palavra é fiel e verdadeira, e Deus vela por ela para cumprir. Esse é o Deus que nós servimos, e Ele não muda. Mateus capítulo 3, versículo 7 e 8. Mateus 3, 7 e 8, examine comigo. João Batista pregava, e muitas pessoas vinham ter com ele, e a pregação era uma: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque é chegado o reino de Deus a vocês. E ele batizava, e ali vieram junto daquelas pessoas alguém que achou que todo mundo está indo, eu também vou. Convenceu. Todo mundo faz, eu também vou. E foram procurar João Batista para que fosse batizado. E diz aí, a partir do versículo 7, e vendo ele que muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele prossegue, versículo 8: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você não se arrependeu e vem se batizar? Ele prosseguia dizendo: olha, eu vos batizo verdadeiramente com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo aqui, meu irmão, você pode até desconsiderar, mas uma vez selado pelo Espírito Santo, o Deus que te chamou, o Deus que te ungiu, você está zombando do Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. E Ele não vai deixar de graça, porque Ele é Deus. Voltando ao contexto, irmão, aqui, arrependimento e remorso são completamente diferentes. Como assim? Existem pessoas que se arrependem de fato, mas tem outras que sentem apenas remorso. Eu errei. Sente uma tristeza, sente muitas das vezes um sentimento de culpa, no remorso, mas não muda nada. Amanhã ele vai se levantar e vai continuar fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque não houve arrependimento. E é a palavra de ordem na qual nós lemos. Quando há o arrependimento, então, irmão Raimundo, no arrependimento há tristeza também, há sentimento de culpa também, mas há arrependimento, a mudança de atitude, mudança, porque quando você sente remorso,
e eu quero exemplificar aqui. Por exemplo, quando você está cansado, você vai, dorme, no outro dia você diz: eu estou pronto para outro. Quando há um verdadeiro sentimento de arrependimento, como o estresse, você consegue dormir estressado? Não. Você pode até tentar, mas não consegue. No outro dia você está pior do que o dia anterior. Estão me entendendo? Porque você não se desculpou, você não pediu perdão, então não há paz. Por isso que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Meu jugo, disse Jesus, é suave e o meu fardo é leve. Quando há arrependimento, você tira aquele peso das suas costas. Por quê? Porque se arrependeu. Diga glória a Deus. Quando você se arrepende, por exemplo, de comprar um objeto, o que é que você faz? Você sai dizendo para os demais: não faça isso, eu comprei e não presta, eu não quero que você passe pela mesma experiência que eu. Quando apenas o remorso: eu comprei, deixa ele se bagaçar também. Não há um sentimento de mudança. E não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus quer que você viva. Viva uma nova vida com Cristo Jesus. Esterilizei tudo. Glória a Deus. Tenha todo cuidado. Amém? Tenha todo cuidado. Pode aplaudir ao Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Irmão, uma coisa que eu vou dizer para vocês: nunca serei falso. E imagine aqui em cima. Nunca serei. Amém? Então o que nós estamos falando aqui, meu irmão, temos que ter todo cuidado. Temos que ter todo cuidado para não errarmos. Remorso é uma coisa, fala comigo, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Mais uma vez, remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Abra aí Jeremias capítulo 31, versículo 19. Uma conversa de Deus, Efraim e Deus. Você tem que ler esse capítulo vendo uma conversa de uma tribo, de um homem com Deus. Efraim, filho de José lá do Egito. Aqui representação da tribo. Quando ele fala para Deus, coloca aí, se possível, irmão, projete que nós vamos ler todos juntos. Jeremias 31, 19. Jeremias 31, 19. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: na verdade, depois que me tive, e depois que fui instruído, ensinado, bati na minha coxa. Símbolo de arrependimento no passado. Hoje a gente faz o quê? Continua ele. Fiquei confuso e também me envergonhei, senti vergonha, porque não vi ou não suportei o opróbrio da minha mocidade. Porque eu não vi que durante a minha mocidade eu estava passando por uma vergonha, degradação moral. Por isso eu fiquei confuso. Em outras palavras, no dia que me converti, eu tive um arrependimento tão fundo, tão profundo, que eu fiquei confuso. Eu bati na minha coxa desesperado, pensando: meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz?
mas houve arrependimento e eu não pratiquei mais. O arrependimento, ele traz isso, sentimento de você de arrependimento, de confusão, porque diz, meu Deus, como é que eu estraguei tanto a minha vida a chegar a esse ponto? Por isso que o apóstolo Paulo continua aqui escrevendo, olha, vocês, eu tenho dito e escrito para vocês que vocês vivem do tempo da graça. A graça traz salvação, vocês pela graça, não que haja em vocês merecimento. Não há merecimento em mim nem em você, irmão. É pela graça que sois salvos, ou seja, pelo favor imerecido. Mas o que eu quero dizer para vocês, antes que alguém cause uma confusão, é isso que o apóstolo Paulo diz. Antes que alguém diga, então se eu estou pela graça, eu posso viver pecando, eu posso viver fazendo o que eu quiser, e eu estou pela graça, está tudo resolvido. Ele diz, de maneira nenhuma. Diga comigo, de maneira nenhuma. Não é isso que eu quero falar com vocês. O apóstolo Paulo escreve aqui, onde nós lemos. Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Termina lá no versículo 14, quase terminando, ele diz, de maneira nenhuma. Não pensem assim. Não é porque abundou a graça, abundou o pecado, superabundou a graça que eu vou continuar pecando. Não, não é assim. Porque no dia em que Jesus vier, se você estiver debaixo de pecado, você vai ficar. Naquele dia aparecerão muitos e dirão, Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome falei nova língua. O que é que o Senhor vai dizer? Afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Fala comigo, o que o meu Deus quer é que eu tenha uma vida de santidade em Cristo Jesus. Deus quer que você se arrependa. A tristeza que nós lemos ali em Jeremias, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios 7 a 10, anote, por favor. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação. A tristeza que vem de remorso, irmão, ela gera arrependimento, mas é para morte, porque não é um arrependimento, na realidade gera um remorso. E o remorso leva mais tarde a você praticar as mesmas coisas. Porque você sempre vai procurar culpado. Eu errei, mas foi por isso, foi por aquilo. Estou pronto para outro. Mas quando há arrependimento, como nós lemos aí, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Ninguém se arrepende de uma vez ter conhecido a Jesus e de estar salvo. Não, ao contrário, você sente alegria, mas a tristeza do mundo, remorso, opera a morte. O Senhor é santo e Ele quer te preparar para um dia estar com Ele na glória. Aleluia! Aleluia! Ande sempre de cabeça erguida, servindo ao Senhor teu Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. É isso que podemos e temos que viver. Cabeça erguida, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. E aqui, irmão, nós podemos perceber alguns sinais de uma pessoa que realmente se arrepende à luz da palavra de Deus. Há sinais, ela demonstra sinais. O primeiro deles é que ele procura reparar sempre o seu erro. Quando você não se arrepende de fato, você tem apenas remorso, você nunca procura reparar aquilo que foi feito. Mas quando você se arrepende, você procura reparar o seu erro. É assim que nos ensina o Senhor. É assim que a palavra de Deus nos diz, sempre nos adverte. Quando o Senhor teve um encontro com Zaqueu, o Senhor, olhando para Zaqueu numa figueira brava, mandou que ele descesse. Zaqueu, desce daí, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa.
Olha comigo lá em Lucas 19, versículo 8. Mateus, desce daí, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém estar na tua casa. E após estar com o Senhor Jesus, após ter uma experiência com Deus, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. Eu vou reparar o meu erro. Eis que dou aos pobres metade dos meus bens, porque acreditava-se que Zaqueu tinha defraudado, roubado as pessoas, como um cobrador de imposto, porque muitos deles faziam isso naquela época. E ele diz ainda mais: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo 4 vezes mais. Versículo 9. Aleluia. No versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje, agora, veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Houve arrependimento, agora salvação. Houve arrependimento, a salvação, porque Deus quer nos salvar. Houve arrependimento, procurou reparar o erro que havia feito. É simples assim. Deus não quer que você seja um super-herói, irmão. Eu não erro, eu não faço, não admito meu erro, não. Deus quer que você, ao errar, se arrependa. Deixe todo o orgulho, deixa todo homem que deveria morrer para fora. Ou porque eu não posso chorar, não posso fazer isso, você é o quê? Para que Deus fez os teus olhos? Mas o orgulho, o remorso, talvez não deixe. E isso sim precisa morrer à luz da palavra do Senhor. Um homem que realmente, uma mulher, um irmão, uma pessoa, aquela pessoa que esteve aqui à porta, que realmente se arrepende, ele procura sempre fugir das consequências que o pecado nos traz. Quando vê algo que diz ali, não, ali tem pecado, aleluia, mas o meu espírito me direciona para a vida. Aqui tem pecado, o meu espírito me direciona para a vida. Se ali há pecado, o Espírito Santo vai nos direcionar para a vida. Posso cair? Posso. Mas há um que me levanta quando eu me converto verdadeiramente. Porque Ele é Deus e tem misericórdia de nós. Quando de fato nos convertemos, nós não fugimos das consequências do pecado. Aqueles 2 ladrões anônimos na cruz. O primeiro falava, dizia: você não é filho de Deus? Rapaz, desça dessa cruz. Desça dessa cruz. Salve a você e salve a mim também. Você diz que é filho de Deus. Fala comigo. Mas o segundo ladrão falou assim para Jesus. Falou assim para o outro que estava do lado: ei, rapaz, digo isso em minhas palavras. Ei, rapaz, nós estamos aqui porque merecemos, não fugiu. Mas este aí nada fez para que estivesse aqui. Ei, rapaz, deixa de falar bobagem. Em outras palavras, nós estamos aqui consequência daquilo que nós praticamos toda a vida. Mas esse daí não fez nada. E ao contrário daquele que estava tentando se salvar, ele não queria saber de Jesus. Ele queria, na realidade, se salvar das consequências do seu erro. Mas o segundo fala para Jesus Cristo: Senhor, se lembre de mim
quando o Senhor entrar lá no teu reino? Arrependimento. Senhor, quando o Senhor estiver no teu reino, se lembre de mim. Eu fui um pecador aqui na terra, estou sempre pagando preço por isso, mas se lembra de mim, Senhor. E a resposta de Jesus Cristo foi para ele: hoje mesmo, mais alto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Esse é o lugar para quem se arrepende. É esse o lugar, não há outro. Ter uma vida com Deus, ter uma vida com o Senhor, ter uma vida na presença do Senhor. Essa passagem está em Lucas capítulo 23, irmãos. Ter uma vida com Deus. A pessoa que sente remorso, irmão, ele até se sente mal pelo seu erro, mas nunca aceita as consequências do seu pecado. Nunca aceitará. Gálatas, abra comigo, capítulo 6, versículo 7 e 8. Diz assim: não erreis. Gálatas 6, 7 e 8. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Porque o que semeia na sua... Leia comigo, continue. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Vamos repetir isso. O que semeia na carne vai ceifar corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna em Cristo Jesus, o meu Senhor, o seu Salvador. É isso que Ele quer de nós, irmão. É simples assim. É simples assim. Não mudou. O Evangelho é simples. O Evangelho não é doutrina de homens. O Evangelho não é falácia. O Evangelho é céu e inferno, vida e morte. É isso que é o Evangelho. O Evangelho é simples. Se Jesus quisesse ter mudado alguma coisa, na própria pregação de João Batista, ele já teria mudado. Não, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Ou arrependei-vos e credes no Evangelho. A pessoa arrependida, ele muda de comportamento. Diga comigo: pessoa arrependida repara o seu erro. Pessoa arrependida não foge das consequências. Pessoa arrependida muda de comportamento. Deus espera que nós mudemos sempre o nosso comportamento, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ah, Deus. Senhor chegou. O povo de Israel no período de rebeldia chamou Jeremias. Jeremias, eu vou falar com você. Pois não, meu Senhor. Jeremias, eu quero que você vá lá até a casa do oleiro. Mas o que é que Deus quer falar comigo? Lá na casa do homem que trabalha, faz um barro, faz jarros. Desce lá, Jeremias, porque lá eu falarei contigo. Fala comigo assim: Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Jeremias foi a obediência à palavra do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 4. Foi lá e começou ali aquele artesão, tirava a roda e formava o barro. Aleluia. Muitas das vezes Deus está fazendo isso conosco. Estamos girando. Aquele artesão girava a roda e fazia o barro. Teve uma hora que o barro ali se desmanchou. O que é que você está vendo aí, Jeremias? Eu vejo que
o Senhor, o artesão, pegou aquele barro, amassou novamente. Porque Deus não quer jarro com imperfeição. Deus não quer vaso com imperfeição. Ele quebra e faz de novo, para te restaurar, para te salvar, para te fazer um novo homem, uma nova mulher. Preparou novamente, e ali saiu um novo jarro. Jeremias fala ao meu povo que eu quero isso. Porventura o jarro pode dizer para aquele artesão que o fez: eu não quero ser dessa forma ou daquela. Não, Jeremias. Posso eu, Jeremias? Não posso eu, Jeremias, melhor dizendo, derrubar o barro que eu fiz e fazer um novo? Pode sim, porque Ele é Deus. E Deus não vai se conformar enquanto houver perfeição na sua obra. Quero ser, Senhor. Não cante isso de boca para fora. Como um vaso. Que Deus possa te quebrar nessa manhã. Me faça aleluia. Um vaso novo. Você já olhou quando você vai fazer uma prova para alguma coisa? A prova é sinônimo de se você está habilitado ou não. Quando você tira a sua CNH, às vezes você que aprendeu como nós aprendíamos antigamente, dirigir como nosso pai, com um tio, com alguém, nós não tínhamos consequência, não tínhamos noção das regras de trânsito. Era só freio, acelerador e embreagem. Olhe para frente. De vez em quando baixava para procurar alguma coisa, acabava fazendo bobagem. Muitos tiraram carteira, mas nunca bateram um carro. Não teve nada disso. Mas à medida que a gente vai tendo conhecimento, não posso entrar por essa rua, é contramão, cuidado, tem que frear, a ladeira é muito alta, há declínio, ou então há uma subida, vamos forçar um pouco mais, muda de marcha. O que é que você está fazendo ali? Você foi aprendendo. Você foi aprendendo, e ao passo que você vai aprendendo, você vai se aperfeiçoando e não pode mais fazer as barbeiragens do passado. E é isso que o apóstolo Paulo prega para a gente. Mude o seu comportamento. Irmão, aceitei a Jesus e agora? Livre-se do velho homem. Você precisa, fala comigo, eu preciso me libertar do velho homem. Vamos voltar aqui para o texto. Romanos capítulo 6, no versículo 6 ele diz: sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Meus irmãos, é pela graça. Mas a partir de agora, esse velho homem, ele morre. E nós não podemos servir mais ao pecado. Quais são as características do velho homem? O velho homem, essa natureza carnal, ela é mentirosa, ela é corrupta e ela se corrompe facilmente, porque vive na carne. Vou repetir. As características do homem velho é mentiroso, é facilmente corrompível e também vive só na carne. E é esta natureza que o apóstolo diz: olha, sepulte ela, mate esse velho homem.
Colossenses no capítulo 3, versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem. O velho homem é mentiroso. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Colossenses 3:9. Em Efésios 4:22, que quanto ao vosso trato passado, vos despojei do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. E voltando aqui para Romanos, capítulo 7, versículo 5 diz: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que pela sua lei operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Mas agora, uma vez, já em Cristo Jesus, nós damos fruto para uma nova vida. Aceitei a Jesus, irmão Raimundo, e agora? Morra para o pecado. Fala comigo, eu só vou chegar ao céu. Eu só vou chegar ao céu quando o velho homem morrer. Não tem saída. Nós lemos aí no versículo 11, Romanos, é a leitura principal. Capítulo 11, versículo, melhor dizendo, Romanos, capítulo 6, versículo 11. Para que não haja engano. Assim também, diz a palavra, vos considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para vos obedecerdes em sua concupiscência, que significa apetite carnal desordenado, descontrole. Concupiscência da carne, você não tem controle sobre nada, porque você vive debaixo dos desejos carnais. Por isso que o apóstolo lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, leia aqui comigo, ele fala: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo nesta carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Crucifica ele, o velho homem, e viva uma nova criatura ao aceitar Jesus, ao se converter, ao ser batizado, a sua profissão de fé. Eu sou uma nova criatura. Para encerrarmos, irmãos, e celebrarmos a Santa Ceia do Senhor, viva uma nova vida. Fique de pé no teu lugar. Vamos lá para o versículo 15, que diz, versículo 15, eu quero que você leia comigo, se possível, Paulo, vamos projetar aqui. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Deus te chamou para viver um novo tempo, diga glória a Deus. Viva uma nova vida. Versículo 19, sobe lá, por favor. Versículo 19, nós estamos no 15, vai para o 19 lá. Diz assim: falo como homem pela fraqueza de vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem a justiça pela santificação. O apóstolo Paulo está dizendo, assim como vocês no passado usavam seus membros para servirem a imundícia, use eles agora para a santificação, para conduzir pessoas à presença de Deus. Que Deus te abençoe, que o velho homem morra e que viva uma nova vida com Cristo Jesus, o teu Senhor. Deus quer te revelar os seus segredos. Salmista no Salmo 25, meu irmão, ele diz para nós: o segredo do Senhor é com aqueles com que lhe temem.
O segredo de Deus está com aqueles que temem ao Senhor. Curve a sua cabeça. Fala comigo, Senhor Jesus. Eu ouvi a tua palavra, mas eu preciso do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, mas eu preciso do teu Espírito. Só Ele é quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Eu quero ser, fala comigo, eu quero ser um novo vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro, cante ao Senhor, e eu o vaso, quebra a minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso. Mais uma vez. Como tu queres, Senhor amado, Senhor amado, tu és o oleiro, tu és o oleiro, e eu vaso, e eu vaso, quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser, oh meu Deus, eu quero ser, aleluia, um vaso novo. põe a sua mão sobre o teu coração e deixa eu orar por você. Santo Deus, o que eu prego aqui, Senhor, são só palavras, mas é o teu Espírito que transforma o coração. Então eu peço, Deus, que neste momento o teu mover, o mover do teu Espírito esteja na vida desse irmão que está me ouvindo, dessa irmã que está me ouvindo, dessa pessoa que hoje sintonizou, Senhor Deus amado, pelas mídias neste culto. Transforma essa pessoa. Vem tirar, Senhor, todo o remorso e que haja arrependimento. Arrependimento para que haja mudança de atitude, mudança de comportamento, aceitação pelas consequências do pecado. E possa ser, de fato, um novo vaso em tuas mãos. É isto que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Todos digam amém, graças a Deus. Aplaudam o Senhor. O Senhor é bom e as suas misericórdias dura para sempre. Graças a Deus. Tomemos aqui, convido os diáconos para tomarem a posição, para servirmos a ceia do Senhor. Podemos assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Junto com o nosso irmão G, louvemos ao Senhor. Aleluia. Tu és santo, poderoso Deus. Fiquemos de pé, louvemos ao Senhor com o nosso irmão G. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. É pra Jesus. 1 Coríntios capítulo 11. Podeis sentar a igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Do versículo 18 em diante. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte creio. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros, se manifeste entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor.
Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, assim um tem fome e o outro embriaga-se. Mas tende porventura casas, não tende porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvá-los-ei nisto? Não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Eu convido o nosso missionário Cristiano para estar comigo aqui à mesa, para junto apresentarmos a Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice, mas nós iremos cear todos juntos. Amém? Na hora que eu falar para os irmãos, nós estaremos ceando. Receba o cálice aí, nós vamos orar agora. Depois você vai receber o cálice e permaneça sentado segurando ele. Quando vier o suco de uva, também permaneça segurando eles, para que possamos cear todos juntos. Amém? Santo Deus, oramos agora, Pai, pedimos remissão pelos nossos pecados, porque vamos participar do Teu corpo e do Teu sangue, que foram vertidos na cruz do Calvário, para a nossa salvação. Por isso te peço, ó Deus, perdoa, porque somos, ó Deus amados, homens e somos falhos, mas não podemos estar debaixo do pecado e da morte. Pedimos, ó Pai, em arrependimento, que o Senhor possa restaurar, ó Deus, o amor e a graça que existe na Tua igreja, em nome de Jesus. Bendito Amém. seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Podem sentar, irmãos. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza,
para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. De todo pecado, que maravilha de amor. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Oremos ao Senhor. Grande Deus, poderoso Pai, graças te damos. Senhor, te agradecemos pelo pão de cada dia. Te agradecemos pelo pão que foi ali na cruz do Calvário, sacrificado por nós, o teu Filho, o pão da vida. Deus querido, ao participarmos desse pão, possamos, ó Deus amado, termos resgatado o direito de estarmos um dia com o Senhor na tua glória, onde participaremos da grande ceia servida pelo Senhor. Pai amado, abençoa a sua igreja, o teu povo, e que assim possamos viver nesta comunhão que o Senhor nos tem dado, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Aleluia. Faça neste momento a sua oração enquanto nosso irmão G louva a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua igreja. Obrigado pelos irmãos que aqui estão, Senhor, na tua casa, que estão, Deus amado, participando desta bendito seja o Cordeiro Pedimos, Senhor, que o Senhor possa nos abençoar, que por nós na cruz padeceu. tua graça, em nome de Jesus. Bendito seja o seu sangue, que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. E depois o irmão vai recolher todos os copos. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Aguarde ainda para cearmos todos juntos. Se nesse sangue lavado, mais alvo. Vamos cear todos juntos. Segura o copo aí, só passando, e nós vamos cear todos juntos. Mão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Segure ainda em sua mão, que nós iremos cear todos Oh, juntos. quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis
nessas chagas pureza para o maior pecador, pois mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilhas de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glória a Deus. Fique de pé no teu lugar. E após haver ceado, ele também pegou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Ao participar do cálice após a oração, não esqueça de dizer: este cálice é o novo testamento de Jesus no meu sangue. Amém? Santo Deus, te damos graça, porque, ó Deus amado, podemos hoje participar do teu sangue, simbolicamente, ó Deus, aqui representado por este suco de uva, que representa para nós o teu sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. Que o teu sangue possa trazer purificação ao teu povo, à tua igreja, para que todos aqueles que dele participem possa verdadeiramente ter uma transformação de vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bebam todos. Porque Ele vive, posso crer. Você pode sentar ou em pé, ou se quiser se ajoelhe, adore a Deus, glorifique ao nome do Senhor. Os diáconos irão recolher esses copos, mas faça isso em nome de Jesus. Em pé, sentado, como você quiser, mas adore a Deus em nome do Senhor Jesus. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou com muita alegria, meu irmão, seu filho amado pra nos salvar. Glória a Deus, com alegria. Fica de pé. Aleluia. Fica de pé, vai louvando ao Senhor. Que Deus possa trazer uma nova vida, alegria no Espírito Santo. Mas ressurgiu e vivo
que vive está. Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive. Oh, com alegria, aleluia. O Senhor vive. Ele te deu vida. Ele tem te transformado, Ele tem te abençoado. É digno de louvor. Eu venci, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Glória a Deus. Irmão Cristiano, estenda suas mãos para cá. Nosso missionário estará orando pela os alimentos que os irmãos trazem para ser consagrada na obra do Senhor. Oremos com o nosso irmão. Glória a Deus, meus irmãos. É com muita alegria estar orando nesse momento por essa cesta, aonde podemos perceber que há comunhão entre os irmãos. Há o interesse da parte da igreja em ajudar o próximo. Assim como o irmão Raimundo, no início da sua palavra, onde duas pessoas desprovidas dessa cesta podem chegar aqui na igreja e podemos não só falar do amor de Cristo, mas podemos colocar em prática aquilo que o Senhor também nos ordenou, que é também compartilhar esse pão. Era uma doutrina dos discípulos de Jesus, era a oração, a comunhão e o repartir do pão. Então, irmãos, é muito importante quando você traz esse alimento. Isso é uma prova de que o Senhor já tem lhe abençoado e você pode compartilhar daquilo de Deus tem feito na sua vida para a vida de outros irmãos. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando. Senhor nosso Deus, nesse momento, ó Pai, com muita alegria, temos o prazer de estar compartilhando essa alegria, Senhor, de estar trazendo 1 quilo de alimento para a tua casa, Senhor, em um momento tão especial, onde celebramos a comunhão, ó Pai, e que o Senhor tem sido nosso Deus provedor, o nosso Jeová Jireh, Senhor, um Deus que não tem deixado faltar o pão de cada dia em nossa casa, mas pelo contrário, o Senhor tem sustentado a nossa casa, Senhor, porque sabemos que é dela o controle que está em tuas mãos, Senhor. Pai, nós consagramos estes alimentos, Senhor, para que também haja o pão na casa de outras pessoas, Senhor. De mesmo modo, também consagramos nesse momento, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor, para que essa casa continue de portas abertas a pregar esse evangelho, um evangelho a qual proclama o arrependimento, para que um dia possamos estar no céu, Senhor, e glorificando o teu santo nome, Pai. Consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, ó Pai, os dízimos e as ofertas. E quando vier dizimar e ofertar, não esqueça de dar graças a Deus. Senhor, tua verdade
Vou ministrar a bênção apostólica para a igreja. Eu peço que vocês logo após permaneçam por mais 3 minutos só. Quero conversar com os irmãos. Estenda suas mãos assim, diga que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e eterna consolação do Espírito Santo, esteja com cada um, hoje e sempre.